Então, este é uma pequena história da minha missão. Então, eu servi na Flórida e a maioria das pessoas em Flórida falam um idioma diferente que os outros, né? Algumas pessoas falam espanhol, outras pessoas falam alemão, inglês, português, muitos idiomas, porque a gente tem quase uma parte de todo mundo ali em Flórida. Mas eu aprendi português para servir na minha missão. E o meu português não é perfeito, né? Ainda estou aprendendo. Eu gosto de aprender como falar, como sotaque certo, mas na verdade eu não gosto de gramática. Então, esta é uma história engraçada sobre quando eu estava aprendendo no começo um pouco de português e eu não entendi nada o que uma pessoa me disse, né? Então, eu comecei a minha missão servindo em inglês por 6 semanas. E minha treinadora era uma outra brasileira. Ela é de São Paulo, capital. E durante essas primeiras 6 semanas, eu aprendi um pouco mais de português, mas realmente eu não aprendi muito porque foi muito difícil, né? E porque todo dia eu estava falando e testificando, ensinando em inglês. E a gente teve só 1 hora ou um pouco mais para praticar. E às vezes durante a carona, uma coisa, quando a gente estava dirigindo para uma lição, uma coisa assim. Então, o meu português realmente foi muito ruim. E a segunda transferência, eu cheguei lá na área brasileira, na área em português. E lá a gente tem uma padaria que tem comida muito, muito deliciosa, tão gostosa. Eu amo essa padaria. E a primeira vez que a gente foi lá, eu aprendi o que é uma coxinha e uma guaraná. E isso foi um bom dia. Porque aqui nos Estados Unidos a gente tem comida boa, né? Mas eu aprendi que a comida brasileira é deliciosa, né? Então, quando a gente chega lá, eu pensei, oh, nossa, eu quero uma coxinha. Uma coxinha sem catupiry, mas é deliciosa, né? É uma coxinha e uma guaraná, mas eu não sabia como pedir por uma coxinha. Em português. Em inglês, claro! Mas em português, oh, não, não, não. Então, eu perguntei à minha companheira. Então, este é uma pequena história da minha missão. Então, eu servi na Flórida. E a maioria das pessoas em Flórida falam um idioma diferente que os outros, né? Algumas pessoas falam espanhol, outras pessoas falam alemão, inglês, português, muitos idiomas, porque a gente tem quase uma parte de todo mundo ali em Flórida. Mas eu aprendi português para servir na minha missão. E o meu português não é perfeito, né? Ainda estou aprendendo. Eu gosto de aprender como falar, como sotaque certo, mas na verdade eu não gosto de gramática. Então, esta é uma história engraçada sobre quando eu estava aprendendo no começo um pouco de português e eu não entendi nada o que uma pessoa me disse, né? Então, eu comecei a minha missão servindo em inglês por 6 semanas. E minha treinadora era uma outra brasileira. Ela é de São Paulo, capital. E durante essas primeiras 6 semanas, eu aprendi um pouco mais de português, mas realmente eu não aprendi muito porque foi muito difícil, né? E porque todo dia eu estava falando e testificando, ensinando em inglês. E a gente teve só 1 hora ou um pouco mais para praticar. E às vezes durante a carona, uma coisa, quando a gente estava dirigindo para uma lição, uma coisa assim. Então, o meu português realmente foi muito ruim. E a segunda transferência, eu cheguei lá na área brasileira, na área em português. E lá a gente tem uma padaria que tem comida muito, muito deliciosa, tão gostosa. Eu amo essa padaria. E a primeira vez que a gente foi lá, eu aprendi o que é uma coxinha e uma guaraná. E isso foi um bom dia. Porque aqui nos Estados Unidos a gente tem comida boa, né? Mas eu aprendi que a comida brasileira é deliciosa, né? Então, quando a gente chega lá, eu pensei,
Oh, nossa, eu quero uma coxinha. Uma coxinha sem catupiry, mas é deliciosa, né? É uma coxinha e uma guaraná, mas eu não sabia como pedir por uma coxinha. Em português. Em inglês, claro! Mas em português, oh, não, não, não. Então, eu perguntei à minha companheira, ai, sister, como se diz, can I have a coxinha and a guaraná em português? Então, ela me ensinou e durante a semana eu pratiquei quase cada momento que eu tive, né? Ok, tudo bem. Posso ter uma coxinha sem catupiry e uma guaraná, por favor. Ok. Eu acho que isso é certo, né? Eu acho que sim, eu espero que sim. Então, toda semana eu estava praticando só para chegar lá na padaria e pedir pela coxinha. Então, o dia chegou. Nossa, eu estava tão animada, tão feliz, porque eu realmente queria esta coxinha. Então, eu cheguei lá e minha companheira me disse, ai, sister, eu não vou te ajudar, você tem que fazer isso só. Porque você não vai aprender se eu estou te aprendendo em cada momento, né? Então eu fiquei com muito medo, tipo, oh, ok, eu vou tentar. Mas tudo bem. Então eu cheguei lá e eu disse, oi, tudo bem? Oh, tudo bem, tipo assim. Aí, oi, tudo bem? Posso ter uma coxinha sem catupiry e uma guaraná? E a mulher que estava trabalhando lá, ela respondeu, né? Ah, sim, claro, algo mais? Mas o problema era que eu não entendi. Eu não entendi nada. Então, eu fiquei pensando, o que ela disse, né? Eu não sei. Então, mais uma vez, ela repetiu, algo mais? Então, eu respondi, sim. E ela respondeu, ok, tudo bem, o que você quer? De novo, não entendi nada. Então, de novo, eu disse, sim. E ela falou, o que você quer? Sim. Algo mais? Sim. O quê? Sim. E isso começou de repetir de novo, e de novo, de novo. E eu fiquei com mais medo, não entendendo nada. Então, finalmente, a minha companheira, que estava no meu lado todo este tempo, rindo demais, finalmente ela me salvou, ela me ajudou, falando, oh, desculpe, senhora, ela não entendeu nada, ela só quer uma coxinha sem catupiry, uma guaraná, só isso. Então eu fiquei com muita vergonha, todo vermelho, não entendendo nada. E eu paguei pelas coisas e eu me senti. E eu comi a comida, a coxinha, a guaraná, ainda não entendendo o que aconteceu. E minha companheira estava rindo demais ainda. E isso continuou pela, as próximas 5 minutos até a gente voltou para o carro. E ela me explicou o que aconteceu. E eu não vou mentir, eu estava com muito mais vergonha. E depois deste dia eu decidi, nossa, eu vou entender, eu preciso aprender este idioma. E não foi imediatamente, é claro, né? Ainda estou aprendendo, mas eventualmente eu aprendi como falar um pouco melhor em português, como entender as outras pessoas. E eu fiquei, né, naquela área por 10 meses e meio. E um pouco antes eu fui embora de novo. Eu voltei para a padaria. Eu pedi, por favor, posso ter uma coxinha sem catupiry e uma guaraná. E um pastel também. E a mesma mulher, ela me disse, algo mais? Mas desta vez eu entendi. Então,
Esta é uma história muito engraçada da minha missão. E agora está tudo bem comigo. Eu acho que é muito engraçado. Naquela época não foi muito, mas agora sim. E então, por todas as pessoas que estão aprendendo este idioma, não se preocupe, você vai ter momentos assim, mas tudo bem, é engraçado e você vai aprender. Então, esta é a minha história. Muito obrigada. Tchau!